Olá, pessoal. Então, dando continuidade à aula de hoje, onde nós estamos tratando sobre maturidade de processos, nós já conversamos sobre isso, né? No caso, a maturidade de processos, como é que é possível identificar quais são as características dos processos das organizações, para que então nós consigamos identificar qual é o nível de maturidade que a organização se encontra, a partir do nível de maturidade dos processos em si, certo? Espero que tenha ficado bem claro. Então, nós abordamos dois aspectos. O aspecto, a visão, né, do guia BPM-CBOK e a visão da SDPS. Agora, ainda dentro da temática da aula de hoje, nós vamos entender um pouco mais sobre o funcionamento desses processos, né, dentro das organizações. Então, nós vamos tratar sobre processos em manufaturas e serviços e vamos conhecer um pouco sobre os tipos de processos e como eles acontecem dentro das organizações. Então, as operações de manufatura e serviços têm relação direta. Manufatura é quando eu produzo bens, né? Quando eu produzo bens. E serviços quando eu presto algum tipo de serviço. Quando a empresa presta serviços. Então, tem relação direta com o volume e variedade do produto ou serviço produzido. Operações de baixo volume apresentam uma alta variedade e vice-versa, né, no caso. Então, operações de baixo volume, ou seja, a quantidade, né, produzida baixa, elas apresentam uma alta diversidade. E quando elas apresentam um nível de operações alto, elas apresentam pouca variedade, porque são produzidas em série, não é? Portanto, cada tipo de processo em manufatura ou serviço implica na forma de como as atividades das operações são organizadas, levando-se em conta o seu volume e a variedade. Então, se eu tenho dois tipos de produtos sendo produzidos pela minha empresa, então eu vou produzir muita quantidade, uma alta quantidade desses produtos. Porém, se eu tenho 10 produtos, com certeza eu vou produzir bem menos, então terei um baixo volume de produção em função de eu ter 10 tipos, no meu mix de produtos tem uma variedade de 10 tipos de produtos, ok? Então, nós temos essa relação, né, de volume versus variedade. Agora nós vamos comentar um pouco sobre os tipos de processos em manufatura. Nós temos alguns tipos de processo bem interessantes, tá, pessoal? O primeiro deles, que eu vou apresentar para vocês, são os processos de projeto. Esse tipo de processo, ele trabalha com itens discretos e customizados, tá? Ou seja, eles trabalham por projeto em si, de produto, de criação de produto. Um exemplo são a construção de aviões. Eles não constroem, quem constrói aviões, não constroem aviões em série, em grande escala. Não. Eles constroem por projeto, por encomenda, porque o custo de produção é muito alto. Então, eles têm que ter já uma venda direcionada, já tem que ter ou por pedido ou já uma venda direcionada para governos, para empresas é, de aviação, enfim. Por isso, esse é um exemplo, né? Esse tipo de processos por projeto, ele trabalha com itens discretos e customizados, com início e fim bem definidos, o que representa um período relativamente longo de produção. Tem como característica baixo volume e alta variedade, porque eles são customizados, são personalizados, né, de acordo com o pedido, de acordo com o projeto em elaboração. E geralmente o produto fabricado é único. Ou ele é único, ou ele é uma série de pequenos, de muito pequenas quantidades. Por exemplo, uma série de 10 produtos, uma série de um, 2 produtos. Ok? Como, por exemplo, produtos que são conspícuos, né? De consumo conspícuo. O que é isso, consumo conspícuo? São aqueles produtos que são com alto valor agregado e extremamente raros ou personalizados, muito caros, como por exemplo um anel de brilhante, um relógio de marca assim muito, um relógio muito feito personalizado, de ouro, um relógio realmente bem personalizado. Construção de navios, que aí eles constroem um, dois navios iguais, não constroem ou um navio, só não constroem dois iguais, né? Aviões é a mesma coisa, produção de filmes de Hollywood que tem grandes investimentos e entre outros exemplos, né, que são coisas que são feitas por projeto. Depois nós temos os processos de jobbing. O que seriam esses processos de jobbing? Os processos de jobbing também possuem como característica o baixo volume e a alta variedade. Então, não, na verdade, também não, né? Porque eles possuem como característica baixo volume e alta variedade.
Mas enquanto que em processos de projeto, que foi o que nós acabamos de ver ali, dos aviões, por exemplo, ou navios, cada produto possui recursos especificamente para ele. Em processos de jobbing, os recursos da produção são divididos entre os produtos produzidos. A operação processa uma série de produtos que diferirão entre si por suas características. E aí nós temos um exemplo, são os restauradores de móveis e alfaiates, que dividem os recursos da operação para a fabricação de outros produtos. Ou seja, eu estou produzindo um produto com uma alta variedade e baixo volume. Entretanto, eu consigo dividir a matéria-prima entre esses produtos e ainda assim fazer produtos diferentes. Certo? Essa é a característica dos processos de jobbing. Processos em lotes. Aí já vem aquela característica muito mais de alta produção, né? Produção em escala. Como o próprio nome diz, os produtos são fabricados em lotes. Possui como característica alto volume e baixa variedade. Então, nós temos um alto volume de quantidade de produtos sendo produzidas, padronizadas, consequentemente, uma baixa variedade, né? O exemplo é a produção de roupas, produção de calçados. Então, esses são os processos em lote, são os mais difundidos, são os processos que a gente mais conhece, né? Depois, nós temos os processos de produção em massa. Também possuem como característica alto volume e baixa variedade, mas representam um volume ainda maior do que os processos em lotes. O exemplo é a fabricação de automóveis, a fabricação de eletrodomésticos, porque eles são produzidos ainda em escala muito maior, são produzidos em escala, né? E não em lotes. Então, um lote, por exemplo, de um determinado produto, de calça, por exemplo. Um lote de calças contém 1.000 unidades. Então, eles produzem 10 lotes de 1.000 unidades de calça, né? E já o carro, não. Já o carro, eles produzem 1 milhão de unidades, produzem 100.000 unidades de cada carro. Então, a quantidade de produção, a forma, né, de processamento dele é diferente. Então, por isso, ele é considerado como processos de produção em massa. Os processos em lote também podem ser produzidos em massa, né? Em termos de quantidade. Entretanto, é muito mais direcionado, por exemplo, a questão de roupas e calçados é muito mais voltada à estação que está acontecendo, então o período de comercialização desses produtos é menor. Por isso, ele ser produzido em lotes, em quantidades inferiores, né, aos produtos que são produzidos em massa. Depois nós temos ainda os processos contínuos. Os processos contínuos situam-se além dos processos da produção em massa, pelo fato de operarem em volumes ainda maiores e variedades muito baixas, pois trabalham com um processo ininterrupto devido às características de operação. E aí tem um exemplo ali, né, muito claramente da foto, que é uma plataforma de petróleo. E aí eu vou dar outros exemplos para vocês de processos contínuos, ou seja, a plataforma de petróleo ela funciona 24 horas por dia, todos os dias, não tem feriado, não tem final de semana, não tem nada disso, porque ela extrai, né? Ela tem um processo contínuo de extração de petróleo. Não tem como eu extrair um pouquinho e depois vou lá e extraio de novo. Não, eles ficam gerando ali ficam gerando aquela produção ali sempre, é contínua, por isso de processos contínuos. E a mesma questão acontece com as petroquímicas, que é o exemplo aí da plataforma de petróleo, fornecimento de energia, fabricação e fornecimento de energia, né? Fábricas de papel, celulose também trabalham sempre em processos contínuos. E aí, um exemplo bem claro dali do fornecimento de energia elétrica, por exemplo, pode ser as hidrelétricas, que tem um funcionamento contínuo, né, para geração de energia. Pode ser também aquele exemplo da usina eólica, que nós temos aqui na nossa cidade. Tudo bem que algumas vezes eles desligam as turbinas, como por exemplo, às vezes quando vem tormenta, porque o vento vai ser muito além da capacidade do que ela pode gerar, né, do que ela pode girar ali, do que ela pode suportar. Então, às vezes eles desligam. Mas normalmente ela funciona sempre, sempre girando e gerando energia, tá? Então, é um exemplo também de processos contínuos, são aqueles ininterruptos que nunca param de produzir. Esses são os tipos de projeto que nós temos, tá, pessoal? Vou dar uma revisadinha aqui, ó.
Processos de projeto, que trabalham sempre por projeto, porque tem como característica principal a customização, ou seja, é um produto extremamente personalizado e em poucas quantidades, se não únicas, se não versão únicas, né? Como, por exemplo, ali a construção de aviões. Nós temos também os processos de jobbing, que são como exemplos a restauração de móveis e alfaiates, que dividem os recursos, né, da construção ou da elaboração dos seus produtos para diversos produtos, mas ainda assim conseguem utilizar, conseguem produzir diferentes produtos, uma alta variedade, extremamente customizados também. E os processos em lote são o que nós conhecemos como produção de roupas, produção de calçados, são lotes de X unidades, né, cada um. Então, ele é limitado em função dessas características, até mesmo dos próprios produtos que são fabricados. Alimentos também são produzidos em lote em função da própria validade, né, pessoal? Também é um exemplo, não coloquei aqui, mas é um exemplo claríssimo. Não posso produzir uma quantidade que eu não vou conseguir vender, então eu preciso produzir em etapas, e essas etapas são divididas por lotes, até mesmo para o reconhecimento, né, desses produtos de lote, e quando ele vai para a prateleira, por exemplo, se ele estraga, eu preciso recolher todo o lote, então é uma forma também de identificar a origem do produto e a data em que ele foi fabricado, então tem uma série de referências também utilizadas para a questão do lote. Processos de produção em massa, que são carros, eletrodomésticos, enfim, todos esses produtos que são produzidos em larga escala. Processos contínuos, ou seja, a produção nunca para, ela é contínua. E aí nós temos fornecimento de energia elétrica, petroquímicas, fábricas de papel. E aí, a gente, só para dar uma revisada, então, os tipos de processos em serviços. A gente viu ali a indústria, né? Produção de bens. Mas a nossa disciplina não é formada só para a produção de bens, também para prestação de serviços. Dentro dos serviços, nós também temos processos. Vamos averiguar quais são os tipos que a literatura nos mostra. Nós temos os serviços profissionais. O que seriam esses serviços profissionais? Eles apresentam baixo volume e alta variedade devido ao seu alto nível de customização, sendo que é adaptado para atender às necessidades individuais dos clientes. São baseados em pessoas com ênfase no processo. E aí, pessoal, nós temos diversos exemplos de serviços profissionais, né? Como, por exemplo, consultores. Não existe uma fórmula mágica para resolver os problemas de todas as empresas. Então, o consultor ele precisa averiguar, ou seja ele profissional, né, de empresas, organizacional ou pessoal, ele vai precisar observar a empresa ou a pessoa especificamente, então fazer as suas observações, né, o seu planejamento para a atividade. Advogados também vão atender caso a caso, nenhum caso vai ser igual ao outro, tem muitos aspectos emocionais, pessoais envolvidos ali nas situações, né, que os advogados precisam resolver, ajudar a resolver, junto à justiça. Cirurgiões médicos, em geral, vão atender cada pessoa de acordo com os sintomas que ela apresenta. Então, nenhuma pessoa vai, né, a não ser que seja uma doença muito, como a pandemia agora, que todo mundo tem os mesmos sintomas, ou pelo menos, e ainda nem assim, né, às vezes uns têm, outros não têm, enfim. Cada caso é um caso e precisa ser analisado individualmente. Por isso, esse serviço pode ser considerado como serviços profissionais, porque eles são extremamente customizados, é específico para cada situação que vai ser atendida. Depois, nós temos também os serviços de massa. O que seria isso? Serviços de massa apresentam alto volume e baixa variedade. São baseados em equipamentos com orientação ao produto. Como não é um serviço profissional, deve seguir procedimentos pré-estabelecidos, por exemplo, supermercados, rodovias, aeroportos. Então, ali nos serviços de massa, são serviços prestados que normalmente exigem alguns procedimentos pré-estabelecidos, como, por exemplo, no supermercado, como ele atende uma grande quantidade de pessoas, um alto volume de pessoas, porém ele tem uma baixa variedade de serviço. No caso, o supermercado, qual é o serviço do supermercado? É vender produtos, né? Oferecer produtos de toda ordem para subsistência do ser humano. As rodovias, o serviço da rodovia, ela atende um alto volume de pessoas, de carros, de veículos com necessidades diferentes. Pode ser um carro doméstico, com uma família viajando,
pode ser um caminhão transportando mercadoria, pode ser, enfim, pode ser pessoas de motocicleta, de moto, pode ser pessoas, inclusive até andando a pé, se deslocando por aí a pé, né, em rodovias, e aeroportos para atender essa demanda das pessoas de se deslocarem por meio do avião. Então, eu tenho um atendimento de um alto volume de pessoas, porém, o serviço prestado, ele é baixo. Ele é um ou dois serviços, no máximo. Então, esses são os serviços de massa, atendem um grande número de pessoas, como rodovias, aeroportos, supermercados, porém tem uma baixa variedade na oferta de serviços, tá? Esse é o caso do exemplo aí do supermercado. Lojas de serviço. O que seriam as lojas de serviço? Elas encontram-se entre os serviços profissionais e os de massa, mas são um meio termo, pois são caracterizadas por níveis de contato com o cliente, customização, volumes de clientes e liberdade de decisão, como, por exemplo, são os bancos, as escolas, as lojas, os hotéis. Aí, no caso, seria o serviço em si prestado por essas instituições, né? Elas também não atendem, atendem um alto volume de clientes, mas não se encaixam nem nos serviços profissionais, nem nos demais. Elas são lojas de serviço e têm essa característica, por apresentar também uma customização para cada uma das pessoas. Vocês perceberam por que as lojas de serviço se diferenciam do anterior, que são serviços de massa? Porque, por exemplo, eles têm um alto volume de pessoas, atendem um alto volume de pessoas, os serviços de massa, porém têm uma baixa variedade de serviços. Já as lojas de serviços olha, a palavra já diz, lojas de serviços, tem muitos serviços a serem oferecidos. Então tem uma variedade grande de serviços. Já aqui nos serviços de massa, não. Eu tenho uma baixa variedade. E aqui eu tenho uma alta variedade de serviços, inclusive por serem customizados. No banco, ou nas escolas, vai ser um atendimento especializado para cada aluno, para cada turma, para cada cliente do banco, seja ele uma empresa ou pessoa física, pessoa jurídica ou pessoa física. Para os hotéis, a mesma coisa, e lojas também. Tem um grande número de pessoas, né, que procuram essas lojas de serviço. Entretanto, o serviço ele é muito personalizado. Então, pessoal, como nós vimos, as operações que possuem uma alta variedade de produtos e serviços, consequentemente apresentarão um baixo volume de, de procura, né, devido ao fato de que não tem como trabalhar com grandes quantidades quando a operação exige atenção e detalhes. É ou não é verdade? Dessa forma, é improvável trabalharmos com alto volume e alta variedade, e baixo volume e baixa variedade. Eu não teria uma lógica muito racional nesse sentido, né? Por quê? Eu tenho um alto volume e uma alta variedade, eu vou ter que produzir muito, muito de muitos produtos. E até pode ser, mas aí vai depender do objetivo, das metas da fábrica, dos custos envolvidos nisso. Quanto mais alta a variedade, maiores a propensão é maior de custos em função de que eu vou ter que ter uma grande quantidade de matéria-prima e variada. Então, isso tudo vai depender da empresa. Normalmente é improvável, por isso que o autor está nos dizendo que é improvável trabalhar com alto volume e alta variedade. O certo seria um alto volume e uma baixa variedade. E também um baixo volume e uma alta variedade, porque aí eu consigo realmente produzir muitos tipos de produtos ou serviços, mas em compensação em menor escala, com baixo volume. Certo, pessoal? Basicamente é isso, então. Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. O livro que eu utilizei foi do Slack, da Administração da Produção. Na verdade, é muito simples. Se vocês quiserem depois dar uma revisadinha nos slides, ler com calma. Aqui essa videoaula é mais para situar vocês assim, ó, do que está tratando mesmo, tá? São tipos de processos que nós temos, tanto na manufatura, que é a fabricação de bens, quanto nos serviços, né? Então, eu espero que tenha ajudado vocês um pouquinho essa aula para a gente progredir dentro da nossa disciplina. Certo, pessoal? Até mais, então.